Deus, Pai eterno e bondoso, misericordioso e cheio de graça. É com muita alegria, Senhor, que nós viemos diante de Ti hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Para buscar, Senhor, algo novo, que nós sabemos que Tu tem novidade para nós todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir que Tu perdoes, Senhor, os pecados, os nossos pecados, nossos, daqueles que estão ouvindo, estão assistindo. Enfim, Senhor, Tu tens, Senhor, como nos perdoar. E nos dá, Senhor, a graça e a alegria de estar contigo, aprender contigo. Vem, Senhor, e toma a apóstola Maria, Senhor, esvazia ela, e que não seja ela, mas Teu Santo Espírito a transmitir algo diferente hoje, algo novo. E que a prosperidade espiritual, que a vida e a vitória esteja na presença de cada um. Toma, Senhor, o Teu lugar, que é o primeiro lugar de destaque nessa reunião. E abençoa, Senhor. Abre os ouvidos de cada um, Senhor, a mente do entendimento, os ouvidos para escutar. E que Tu possas, Senhor, fazer a Tua obra. Tem liberdade, Senhor, de fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me aproximo de Ti agora, apresentando essas pessoas que vão, Senhor, ouvir, que estão e que irão ouvir esta mensagem. Pai, eu quero te fazer um pedido especial que tira toda a comichão nos ouvidos, tira todo o preconceito, Senhor. O preconcebimento, Senhor, todo o ensino errado, toda a facilidade pregada, Senhor. Eu te suplico, Pai, manifesta a Tua glória, limpa com o sangue de Jesus, limpa as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso ser, a nossa alma e o nosso espírito. Pai, eu me coloco agora como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que a Tua glória seja manifesta. E para isso, Senhor, eu anulo o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, Senhor. Eu anulo, Senhor, os meus direitos diante de Ti. E te suplico, manifesta-te, Senhor, e faça aquilo que te apraz. Eis aqui o instrumento para uso exclusivo Teu, Senhor. Guarda e protege e sê conosco nesta manhã, Senhor, como em todo dia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela aqui e vocês me dão um retorno. É só mandarem para mim umas mãozinhas aí de ok, se todo mundo está vendo a tela. Estão vendo? Oi? Estão vendo a minha tela? Ninguém fala nada. É que era para mandar a mãozinha, eu enviei. Não, eu não vi, não. Eu não vi a mãozinha, não. Glória a Deus. Se estão vendo, glória a Deus. A mãozinha não saiu na minha tela, saiu no Skype. Eu fiz errado. O erro foi meu. Glória a Deus. Gente, nós estamos vendo sobre alguns aspectos de maldições à luz da Bíblia. E nesse processo de viagem, nós temos esse material em casa que fala sobre maldições. Então, nós vamos estudar, porque é Bíblia pura também nesse material. E as últimas aulas,
nós iremos ver uns outros aspectos de maldição na Bíblia, no Novo Testamento, porque até agora nós estamos no Velho Testamento. E mais, iremos ver também no Novo Testamento as consequências de todas essas maldições, como é que elas repercutiram no Novo Testamento, como elas foram aplicadas sobre Jesus, como é que Jesus venceu essas maldições. Eu acho que nós vamos ter que esticar mais umas aulas, viu? Então, hoje nós vamos ver assim aquele estudo teológico sobre maldições. O que é a palavra maldição? A semana passada, irmãos, nós terminamos o nosso estudo falando sobre o que Israel desobedeceu, que Israel tinha desobedecido, e Deus o anjo do Senhor lançou uma palavra sobre eles para corrigi-lo, dizendo para eles que aqueles povos que eles tinham deixado no meio deles, em volta deles, iam ser povos que iam ser como agulhas na vida deles, como lanças, como traidores deles. Então, que ia atingi-los pelas costas. Essa é a ideia que a Bíblia deixa. Então, aquele julgamento, nós agora vamos ver o que é que Deus deu como lei que eles quebraram no fato deles não terem matado aqueles povos. Eles não destruíram os povos, eles não vamos dizer destruírem nem matado, não. Vamos dizer limpado a terra. Não tirou os deuses que eles adoravam, não tiraram os cultos que eles faziam, não tiraram as formas deles cultuarem. E Deus já tinha previsto isso lá em Deuteronômio. E hoje nós vamos ver um pouco dessa prevenção de Deus lá em Deuteronômio. Sentido da palavra maldição. Em Deuteronômio 29, 12, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco. O que nós precisamos entender é que a bênção e a maldição vêm da boca de Deus. Deus, ele declara as duas coisas e é condicional. Se você fizer assim, 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 eu vou te abençoar dessa maneira. Mas se você fizer ao sentido contrário, desse jeito, você terá as seguintes consequências. E essas consequências nós chamamos de maldições. E as seguintes consequências, essas e essas. Em Deuteronômio 27, de 14 a 21, fala 35 vezes sobre a palavra maldição e o tipo de consequência que vem sobre alguém que quebra um juramento e, por causa disso, entra em maldição. Irmãos, aqui na primeira frase que nós lemos, Deus propôs uma aliança. Deus propôs uma aliança para Adão, ele propôs uma aliança para Noé, ele propôs uma aliança para Abraão, ele propôs uma aliança para Isaac, Jacó, ele propôs uma aliança para o povo no Egito. Então, Deus tem alianças para nos propor. Ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Davi, ele fez aliança, até com Jeremias ele fez aliança. Ele disse para Jeremias, tu não morrerás. E, de fato, Jeremias não morreu em Israel. Eles pegaram ele à força e levaram para o Egito, e ele morreu no Egito. Então, Deus, ele tem essas alianças. Quando ele dá uma promessa para nós, a promessa dele está contida uma aliança. Quando Deus fala em profecia, alguma coisa, hoje em dia, nos orienta, nos dá direção, nos mostra o caminho,
essa mostragem do Senhor está embutida uma aliança. Se nós seguirmos essa aliança, buscarmos nele a orientação para estar com ele nesta aliança, a bênção com certeza virá, porque ele prometeu, ele fez aliança. E hoje em dia, ele faz aliança através do sangue de Jesus. Ele promete, através do sangue de Jesus, ainda com suporte do nosso penhor, que é o Espírito Santo. Então, temos o sangue de Jesus, a palavra, o nome de Jesus, o Espírito Santo, os exércitos celestiais, para buscarmos em Deus, permanecermos na aliança, no propósito dele. O mundo não tem isso. O mundo não tem propósito com Deus. O mundo não tem propósito com Deus. O mundo não tem aliança com Deus. Então, nós não podemos pautar as nossas vidas, pautar as nossas igrejas, para pautar o nosso culto, conforme o mundo está pautando. Nós não podemos trazer para a nossa promessa o modismo do mundo, a forma do mundo fazer. E foi exatamente isso aqui que Deus condenou Israel na aliança que ele fez. Israel, ele não completou a missão dele, ele não buscou no Senhor, ele tomou decisões na força do seu braço. Isso concluindo a lição da semana passada. E ele resolveu tudo conforme a força do seu braço, os seus interesses, e Deus deu uma sentença: olha, minha aliança com vocês permanece, porque eu não vou quebrá-la, mas saibam que vocês terão consequências, vocês terão maldições. E essas maldições nós vamos ver falar agora o que é que eles quebraram nessas alianças. O que é que Israel quebrou, que está lá em Deuteronômio 27, 14 a 21. Quando ele deixou aquele povo vivo, quando se misturou com aqueles povos. Maldito aquele que perverter... Em Deuteronômio 27, 14 a 21, está escrito: e estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar. Olha, Deus deu para eles para ficarem 6 pessoas, líderes de uma tribo no monte Ebal, e os outros 6 no outro monte. E do monte Ebal iriam dizer as maldições que viriam sobre o povo. E o povo ia confirmar e dizer amém. E aqui nós vamos ver o que é que Deus declarou no Monte Ebal. O povo já tinha tomado posse da terra, já tinha passado o Jordão, já tinha destruído a Jericó, Ai, e tinha tomado parte de parte da terra. Eles tinham tomado posse de parte da terra. E eles estavam nesse Monte Ebal declarando as bênçãos que Deus tinha para eles e as maldições, antes de tomar posse do total da terra. E estes serão sobre o Monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade e Aser, e Zebulon, Dan e Naphtali. Levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Isso aqui, irmãos, quando eles não cumpriram a aliança que Deus fez com eles, eles não tiraram as imagens e as esculturas daqueles povos.
eles não destruíram os cultos daqueles povos. Então, Deus já estava declarando aqui, antes deles fazerem, que eles seriam amaldiçoados. Aí completa: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Aquele povo, irmãos, não tinha padrão familiar. Era um povo que os atos, a intimidade deles, a família deles já tinha sido destruído, o conceito familiar já tinha sido destruído. Então, os pais não tinham grandes valores. Quando a gente estuda na história daqueles povos, vestígios históricos que os homens fizeram, se eles tinham a capacidade de queimar os próprios filhos em sacrifício, imaginam o que é que eles não fariam com os pais. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Irmãos, esse limite dos seus próximos aqui, do seu próximo, porque a terra foi dividida entre as tribos e as tribos dividiram entre as famílias. Então, cada família tinha sua herança, seu pedaço de terra dado por Deus. Irmãos, isso a igreja tem. Cada pessoa, cada aliançado com Deus tem uma herança de Deus. Maldito aquele que removeria esses limites, ficou claro na Bíblia que foram removidos no caso de Jezabel. Jezabel, para poder tomar posse dos limites de Nabal, o nome dele? Nabal. Ela pegou e mandou, armou um golpe contra ele, matou e alargou os limites do marido dela. Então, esse fato de se misturar, aconteceu isso. Não respeitar a aliança com Deus, porque Acabe ele se casou com uma filha de um feiticeiro, uma feiticeira. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Irmãos, olha, não existe crueldade maior do que tirar a cadeira de um cadeirante, fazer um cego errar o caminho. E esses povos, eles matavam os deficientes físicos. Nós vemos aqui nos nossos indígenas as heranças desses povos na cultura deles. Eles matam os deficientes físicos, eles destroem aqueles que não têm respeito. Se alguém sobrevive, fica cego depois, é motivo de algazarra. A gente vê isso, claro, quando Sansão ficou cego. Sansão ficou cego e eles trouxeram Sansão para a arena. Isso já foi lá os filisteus. Mas era o povo da terra que Israel não tinha destruído. Não tinha, que Israel quebrou a aliança com Deus para preservar, para ter os impostos deles. Então, Deus aqui dizendo que maldito é aquele que fizer o cego errar o caminho. Se não houver o respeito pelo deficiente físico, em qualquer nível, que seja mental, seja lá o que for, Deus, ele cobra, porque a Bíblia diz aqui cego, mas nós podemos estender para todo tipo de deficiência. Eu quero deixar uma observação para os irmãos aqui. Nós temos um movimento chamado Esquerda na Política, que defende os direitos das minorias. Os direitos, mas eu vou dizer para você, quando eles assumem realmente o controle, as pessoas que não rendem são pouquíssimas as que sobrevivem, viu? Então, os deficientes físicos, eles continuam sendo sacrificados. Não só físicos, mas os deficientes comportamentais, os deficientes sociais, eles são eliminados. Aí continua: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, órfão e da viúva,
e todo o povo dirá amém. Irmãos, não tem coisa, nós viajamos pelo mundo e a gente vê essa cultura de explorar o estrangeiro. É uma cultura universal. Ela se tornou universal. O estrangeiro, ele tem que pagar mais caro. O direito dele não é respeitado. O direito de adquirir não é respeitado em nenhuma nação. Israel não eliminou isso do meio dele. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, portanto, descobriu a nudez do seu pai, e todo o povo dirá amém. Isso a gente não vê até hoje. Israel a eliminou. Isso aqui no Brasil não tem, só tem lá na África, só lá. De filhos e filhas deitando com seus genitores. Então, nós vemos aqui, Israel não eliminou essa possibilidade do meio dele. Isso a gente vê claro na Bíblia, que foi antes de Israel, mas aconteceu que gerou duas nações, foi o caso de Ló e as filhas dele. Então, Deus estava eliminando essa possibilidade. Se as filhas dele tiveram relações com o pai e tiveram filhos, as tribos daquela terra, lá de Sodoma, onde elas estavam, isso era normal. Essas atitudes eram normais. Então, a gente vê aqui que Deus estava tentando tirar todas essas possibilidades desses hábitos culturais dos povos e não permitir que entrasse na casa de Israel. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Isso aqui nós temos nos dias de hoje, a propagação abundante de cartazes, tido como cultura, até a prática de sexo com animais, e foram introduzidos nas escolas. Então, nós estamos vivendo um período agora que está realmente voltando àquela origem animalesca do homem. E nós vemos aqui Deus prevenindo a Israel: olha, o povo da terra tem o hábito de deitar com os animais. Nos seus cultos, nas suas orgias cultuais, eles fazem, aonde tiver um pequeno buraquinho, eles estão se prostituindo, pequeno ou grande. E nós vemos que eles não eliminaram essa possibilidade de não fazer isso nos cultos. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Nós vemos isso aqui, irmãos, depois lá na família de Davi. O filho dele deitou com a irmã e depois repudiou a irmã, desmoralizou a irmã. E isso causou morte e tudo. E nós sabemos que no caso de Davi, foi o caso de Betseba que causou toda essa situação. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Irmãos, isso aqui são as relações familiares. Ele está falando aqui a partir do pai, aqui, ó, a partir nudez do seu pai, ele está falando do respeito em família. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Nós sabemos que hoje nós compreendemos que a maior arma de ferir o nosso próximo é a nossa língua. Então, nós precisamos nos preocupar muito com o que sai da nossa boca, porque nós não usamos armas porque existem cadeias hoje, existem prisões, existe morte, existe vingança, mas nós usamos as nossas línguas para difamar, para xingar, para maltratar, para levar a pessoa a um estado deplorável social, para que a pessoa não seja
aceita no meio social. Irmãos, tomemos cuidados com essas coisas, porque tudo isso é ferir. Não é só derramar sangue que é ferir. Derramar o coração de angústia também é ferir. Derramar a alma de dor, porque não está compreendendo a carga que ele está levando, isso também é ferir. E essa pessoa, ela é maldita. Maldito aquele que se deitar, que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Nós vemos esse caso aqui também de suborno para aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. É o caso de Jezabel no Velho Testamento, e nós temos o próprio caso de Jesus, nós temos o caso de Estevão, nós temos também o caso dos apóstolos, a maneira que ele, até do apóstolo Paulo, a maneira que eles suscitavam as multidões para tentar destruir a vida do apóstolo Paulo. Tudo isso é aceitar suborno. E a Bíblia deixa clara, subornava a multidão. Os sacerdotes, eles aprenderam essa prática, a subornar a multidão para poder conseguir um objetivo, para destruir um inocente. E Jesus, ele foi condenado nessa maldição aqui. Ele foi vendido. O Judas o vendeu, ele foi subornado, ele aceitou o suborno para entregá-lo, e a partir do momento que ele aceitou o suborno para entregá-lo, ele continuou e continuaram o suborno, subornou o povo a gritar cada vez mais forte, incitou o povo, provocou o povo para gritar mais forte, mate ele e solte Barrabás. E então isso aí é maldição. Aquele povo estava sendo amaldiçoado por Deus, a própria palavra. Os ancestrais, aqui, irmãos, nós temos aqui maldições ancestrais. Porque quando a gente trabalha na Bíblia e que a gente faz aquilo que a Bíblia condena, a gente toma para a gente a maldição que está nela, que é ancestral. Então, esse negócio, a maldição, não é só da nossa geração. Aqui Israel, ele pegou uma maldição aqui, quando condenou Jesus, lá de Deuteronômio, porque ele aceitou, o povo aceitou o suborno para poder condenar Jesus. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. A não confirmação. O que é confirmar uma palavra? É viver nela. Se eu vivo à margem da palavra de Deus, eu respeito, eu vou na oração, eu vou na igreja, eu presto meu culto e dou o meu dízimo, mas eu vivo a minha vida conforme eu quero. Eu estou adquirindo maldição na minha vida, porque é isso que está escrito na Bíblia. E aquilo que Jesus sofreu, passou por essas maldições, a gente não pode escapar. Os apóstolos passaram depois dele. Então, aquilo que Jesus eliminou, aquilo que ele levou na cruz, ele levou na cruz a possibilidade de que, se eu pedir perdão, se eu me arrepender, existe uma porta de reconciliação naquela maldição da palavra. Mas se eu não arrepender, eu não tenho como passar por essa porta para me reconciliar com Deus. Ele abriu, porque essas maldições aqui, a gente vê na história de Israel, que elas levaram Israel à destruição. Uma parte, as 10 tribos de Israel, foi uma destruição total.
E nós vemos as duas tribos que sobreviveram por causa da aliança de Deus. Não porque eles mereciam, mas eles foram desterrados da terra deles 2 vezes. E nós vimos que eles passaram anos longe da terra deles. Por quê? Porque eles não obedeceram, não cumpriram a aliança de Deus. Em Levítico 20, temos uma lista bem extensa que trará maldição às vidas. Nós temos aqui em Levítico 20 a falta de filhos com sinais de consequência de atos de desobediência. Em Levítico 20, quando também um homem se deitar com a sua tia, descobrirá a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. Nós temos um índice muito altíssimo de problemas uterinos nas pessoas de origem afro. Mas é um índice altíssimo. E eles, a prática, eles não respeitam essa questão de parentesco. A questão deles é iniciar alguém na vida sexual. Eles olham para a menina, pode ser o tamanho que for, se ela chegou a 10, 11 anos, ele diz, ela está pronta. 9 anos, 8, ou então bebezinho mesmo, ela está pronta. Eles viciam a criança a acariciar eles sentados no sofá. Então, a gente vê que isso aqui traz maldição, seu tio ou a sua tia, por não pode ser descoberta a nudez deles. E aquele que faz isso, eles têm a consequência que morrerão sem filhos. Eles não terão herdeiros. E se já tiverem herdeiros, depois praticarem, aí é que é o perigo, porque passa a ser geracional. O próximo herda aquela maldição. Os filhos já vivos herdam aquilo. E aí os netos e os bisnetos começam a ter problemas para gerar. Levítico 20, 21. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia a nudez do seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Tirar a mulher, aqui nós vemos um caso aqui, a causa da morte de João Batista foi essa maldição aqui. Porque ele tinha casado com a mulher do irmão dele, e João Batista contendia com ele, e a mulher se enfurecia com João Batista, porque ele pregava, ela queria o status, queria o bem, queria estar na posição de primeira-dama, e o marido legítimo dela não tinha isso. Então, a gente vê isso aí, a causa da morte de João Batista, foram combinados algumas dessas maldições. Ele foi traído, ele foi vendido, foi preso, e ela traiu mais uma vez, pediu a cabeça dele numa bandeja. Contexto da bênção e maldição. Em Deuteronômio 11, 20, eu acho que eu vou parar. Pode continuar? 11, 26 e 32, tanto a bênção quanto a maldição devem ser entendidas no contexto da aliança. Foi isso que nós dizendo lá no passado. Deuteronômio 27 e 28, isso aqui são 2 capítulos, Deus está fazendo uma aliança com seu povo. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, mostra-nos a forma de Deus relacionar-se conosco. Sempre foi através de alianças. Deus, o contexto da bênção e a maldição é aliança com Deus. Sem essa aliança, a pessoa já está na maldição. Então, a aliança é para que nós possamos ter a bênção.
Continuando, Deuteronômio 11, 26 a 32 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. É o texto que nós vimos atrás. O que é que Deus mandou eles fazer? Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes e a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente entra na terra prometida de Deus, que se chama Reino de Deus. Porque esta questão aqui do Jordão, de Israel, eles contaminaram tanto com a quebra das alianças, que Deus não teve como nos mandar para Israel. Então, ele fez um novo plano, a Jerusalém Celestial, o reino dele. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus que a igreja hoje luta por ele é todo o bem que vem de Deus. Tudo que a Bíblia nos orienta a praticar, tudo que ela nos orienta, que Deus nos dá como bênçãos em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz para socorrer a viúva, o estrangeiro e o órfão. Se nós fizéssemos isso, se a igreja fizesse isso, irmãos, não existiria tantos mendigos na rua, tanta criança jogada na rua. Então, nós precisamos entender que a falta da execução daquilo que agrada a Deus é cumprir uma aliança parcialmente. Então, nós precisamos entender isso e orar e pedir a Deus para nos perdoar esses pecados. Quando a gente pede perdão a Deus, esses pecados, a gente fala, mas hoje eu não pequei. Eu não pequei porque eu pequei porque não estou cumprindo 100% os estatutos, porque não são só as leis de Deus que precisam ser cumpridas. Precisa ser cumpridos os estatutos, o juízo, a lei, os mandamentos, os princípios e os preceitos de Deus. Nós temos as 6 coisas para cumprir. E se nós não lemos a palavra de Deus, se não examinamos a palavra, se não pedimos, oramos, tiramos tempo com Deus, nós estamos incorrendo nesses pecados por hábito, porque nos foi passado de geração em geração, a não nos preocuparmos com bastante coisas. E a gente incorre nesses pecados e abre brechas, legalidade. Brechas, na verdade, é legalidade ao inimigo, para vir e se assentar nas nossas bênçãos. Foi o que Israel fez. Ele conviveu tanto com o inimigo que o inimigo tomou tudo dele. Deus enfiou o inimigo. Vocês gostam de pecar, vocês gostam de adorar outros deuses. Vocês não querem saber de mim. Isso Deus deixou claro na Bíblia dele. Então, vocês vão para o cativeiro, para uma terra, para adorar os deuses pagãos deles. Vocês não terão mais a mim. Então, esses são princípios de Deus.
Nós não podemos esquecer que os princípios de Deus não estão em nenhum versículo claramente, mas está na atitude que ele toma diante da ação do homem, da atitude do homem, de respeitar ou não respeitar aquilo que ele falou para fazer. Então, esses são os princípios de Deus. E para nós obedecermos os princípios de Deus, nós precisamos conhecer também o Deus do princípio. A palavra do Deus do princípio e o Deus do princípio nós precisamos conhecer. O que é uma aliança? Uma promessa solene feita ligando duas ou mais pessoas, grupos, famílias, entidades, organizações através de um juramento. Irmãos, esses acordos internacionais que vocês veem aí, o Bolsonaro agora como presidente assinando, os meios de comunicação estão falando sobre eles, acordo disso, acordo do petróleo, acordo da exportação, acordo da importação. Isso são alianças. A Bíblia chama de alianças, tá? Nós, como cristãos, nós precisamos entender a linguagem de Deus. E tem um caso que Deus ele condenou muito Israel porque ele não respeitou esse acordo. Quando o rei Nabucodonosor veio e levou a primeira leva de pessoas, de escravos, Deus disse para Israel depois e deixou um rei em Israel. E esse rei pegou e foi chamar o Egito para fazer guerra contra Nabucodonosor. E Deus disse para ele: você quebrou a aliança feita com aperto de mão. E por isso tu não sobreviverás. E o rei que fez isso, ele foi para a Babilônia também e morreu na Babilônia. Então, Deus ele leva muito a sério essa questão das alianças, que seja com assinatura de papéis, ou que seja com aperto de mão, ou que seja com pelo do bigode, como era no passado, ou que seja simplesmente uma palavra. Isso são alianças. Todas as vezes que empenhamos a nossa palavra com outra pessoa para alcançar um objetivo comum, isso é aliança. E nós precisamos entender que nós, através disso, nós convidamos muitos estrangeiros, muitos cananeus, heteus, heveus, babilônicos, nós convidamos muita gente para fazer parte da nossa herança celestial. E não é a vontade de Deus, não é um princípio de Deus que eles estejam fazendo parte da minha herança. Eles podem fazer parte da herança de Deus, da salvação, mas do meu ministério, da minha forma, da minha bênção, da minha vida, da minha família, eles não fazem parte. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de fazer alianças, que seja por aperto de mão, que seja por palavra, por assinatura de documento. Um documento que é uma aliança muito forte, que a Bíblia diz que é inquebrável, e nós já conseguimos quebrar, é o casamento. O casamento é uma aliança que as pessoas fazem, e é uma aliança dada por Deus para a perpetuação da humanidade, para que os filhos não sejam bastardos, para que os filhos tenham um lar, tenham cobertura, tenham proteção dos pais. É responsabilidade dos pais proteger os filhos, cuidar dos filhos. Isso aí Deus deixou claro, é um princípio dele. E o casamento, e é através do casamento. Por quê? Todos os filhos concebidos fora do casamento, eu não estou falando nascidos, não, estou falando concebidos.
eles são bastardos. Eles não têm a paternidade legal. E, normalmente, vocês veem que o filho mais velho, a gente vê, ele dá muito problema. É um filho que nos enche de preocupação e de problemas. Por quê? Uma grande maioria dos filhos mais velhos são nascidos nessa condição, são gerados nessa condição. E a Bíblia diz que até a 10ª geração, os filhos não, o bastardo não entrará na casa dele. Então, e o filho aceita Jesus e deixa e vira uma maldição na vida da gente e a gente não sabe. Agora tem como quebrar essa maldição em Cristo Jesus, tá, irmãos? Não se preocupe se você foi gerado fora do casamento ou nasceu fora do casamento. Não se preocupe, porque em Jesus Cristo nós temos a paternidade de Deus. Aí é necessário alguém orar com a autoridade dada por Deus por você, para poder fazer essa transferência de paternidade e essa pessoa entrar na casa do Senhor. E tem também o primogênito. Biblicamente, era dada uma oferta pelo primogênito. Então, o resgate do primogênito para o reino de Deus inclui também esta oferta. E não é só orar e deixar para lá, não. Inclui um ato também de ofertar a primogenitura, resgatar o primogênito para Deus. Vamos terminar esse tópico aqui, tem muito assunto para falar. Este juramento pode ser feito de uma forma verbal ou através de um ato simbólico. Esta forma de juramento tem que ser reconhecida por ambas as partes como ato formal que liga os envolvidos a cumprirem a sua promessa. Nós falamos e nós vamos parar aqui, irmãos. Tá bem? E os irmãos podem abrir os microfones, porque vamos parar aqui o que é uma aliança. E vamos deixar um restinho mais para a próxima, tá? Que Deus os abençoe, os guarde e dê a paz. E podem abrir os microfones e falar. Glória a Deus. Eu vou tirar aqui a tela. Pronto. Podem falar, irmãos. Glória a Deus. Achei muito interessante, principalmente essa parte onde foi falado sobre os ventres que não reproduzem, né, quando vem essa situação de coabitação entre família, e a gente vê que uma das coisas que mais tem acontecido no mundo, né, não só na África, como foi citado aí, né, aqui no Brasil, principalmente das pessoas da origem nordestina, acontece isso, né, e eu pude analisar, inclusive, dentro de nossa própria família aqui, que nós temos aqui em casa a origem nordestina, né? De pai, nós temos a origem mineira, de mãe, nós temos a origem nordestina. E hoje a gente vê pessoas da nossa geração e de próxima geração, todas com problemas uterinos. Então, mais uma vez, conclamo que a palavra do Senhor citada aqui nesses estudos, nós precisamos trazer para dentro da nossa própria família as boas práticas para que possamos reverter todas essas situações. Está aberto, irmãos. Pouca gente. Fabiano está fazendo sinal aí que eu acho que ele não está ouvindo ou não está conseguindo falar alguma coisa.
Diga para ele para ligar o microfone. Deixa eu ver aqui com ele. Fabiano, você não está conseguindo falar? Rocilda, Marta. Agora estou tentando ver a imagem, mas ainda não consegui. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Realmente é uma coisa assim, eu fiquei sem entender muito, foi sobre os filhos que não são gerados dentro do casamento. Como assim? Não tem que ser casado, tudo, porque eu tive um filho, meu filho mais velho, eu tive ele, depois foi que eu casei. Uhum. Então, esse um é bastardo. Ele é firme na presença do Senhor? Olha, tem passado um estreito muito grande, viu? Muito grande, nunca vi igual. Viu? Então, o que precisa entender é que essa bastardia é uma legalidade do inimigo na vida dele para roubar as bênçãos dele. Nossa, Deus. É tanto que o pai dele foi embora de casa. Deuteronômio 23, 2. Leia lá em Deuteronômio 23, 2. Quem estiver com a Bíblia aí na mão, leia. Deuteronômio 23, 2. O que é que Deus diz sobre a questão da bastardia? E, normalmente, essas pessoas, elas sofrem muito. Nossa, muito mesmo. E a gente sofre muito. Sofrem muito. Toda sorte de afronta, toda sorte de bloqueio, toda sorte de impedimento. E vocês veem quando os filhos são os filhos mais desobedientes aos pais. Eles trazem a herança da desobediência, da rebelião. Então, é isso. Sofrem para não acabar mais. E faz a família toda sofrer, mas não é pecado dele, foi pecado dos pais encoberto. Ele falou assim, que nunca houve arrependimento. Você algum dia já orou ao Senhor e pediu perdão por isso, por ter gerado um filho fora do casamento? Orei bastante e fiz esse trabalho assim, naquele acampamento que a gente foi. Uhum. Então, ele também precisa quebrar a bastardia. Amém. Orar com ele. Orar com ele. Pessoas com autoridade. Ele é quem tem que pedir perdão. Ele é que tem que pedir perdão pelo pecado dos e dar a oferta para resgate do primogênito. Procura aí, meu bem, o versículo onde fala. Muito forte a coisa dessa. O resgate do primogênito. E essa oferta não pode dar para qualquer pessoa. Porque a pessoa que recebe, ela precisa ter a consciência que ela está recebendo um resgate. E ela precisa se colocar na presença de Deus para resgatar essa vida. Ele aceitou Jesus, é o único que é batizado aqui em casa. Uhum. E sofre demais. Nossa, Deus, misericórdia. Ele falou, mamãe, por amor de Deus, ora todos os dias por mim. Todos os dias eu oro todos os dias por você. Ô menino que passa estreito, misericórdia. Viu? Pode estar diretamente ligada a isso aí, minha irmã. Diretamente. Então, o que é que a gente pode fazer? Na medida dos possíveis, a gente vai fechando essas brechas, vai fechando. Aí, então, o que Deus vai fazendo? Vai restaurando, afastando o inimigo. Viu? Aqui está dizendo, em Deuteronômio 23, 2, nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes também poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. É o que está dizendo aqui em Deuteronômio 23, 2.
Não é a conversa da pastora, não, viu? Aleluia, Zé Marta. Está na palavra. A apóstola aqui não está conversando demais, não. Minha irmã, agora você já sabe. Então, pega e ora ao Senhor, pedindo a Deus para dar oportunidade a Ele, para quebrar essa questão da bastardia na vida dele. Dê oportunidade a Ele. Nós estamos em Brasília. Podemos Você tá fazer onde, de live. Hã? Você está onde, meu amor? Eu estou aqui no Gama. Hoje? Hã? Vai pro culto no Gama hoje? Vamos para o culto no Gama hoje, viu? Ai, Quem vai estar pregando sou eu. que chique, glória a Deus. E deixa... Com relação à bastardia, né? Assim, esse projeto assim está sendo assim, Deus também está puxando muito a orelha aqui da idealizadora, na visão que Deus deu, né? Mas é aquele negócio, Deus, ele sempre... Isso é questão de alianças. E à medida que Deus falou outro dia para mim, Marta, é para rever as alianças. Mostrou a árvore genealógica, pediu para colocar aqueles que não estavam debaixo da árvore, na árvore genealógica. Falou isso sobre a nossa família, a família Monteiro. E agora, olha como a luz da palavra vem aos nossos olhos. Porque agora eu estou entendendo que, a partir do momento que a gente faz a aliança, chega um certo momento que também vem a cobrança do próprio Deus através da palavra dele. Exatamente. Então, não é só porque eu aceitei Jesus que a minha casa está liberta e tudo, não. Como foi dito aqui, eu tenho que ter atitudes também para poder honrar essa aliança. E para honrar essa aliança, eu tenho que obedecer a Deus, tenho que colocar... É tipo assim, você fazer um alinhamento, né, ao celestial. Então, essa bastardia aí cabe a nós, né? A gente está trabalhando nessa aliança, porque senão a aliança que eu fiz vai trazer muita perturbação para o meu ministério, para tudo aquilo que Deus tem para mim. E por causa dessas coisas, muitas vezes, eu não vou alcançar a terra prometida, que é a terra celestial, né? Exatamente. Então, está sendo assim, muito instrutivo mesmo e, ao mesmo tempo, confortante, porque Deus ele está nos dando as ferramentas. Amém. E eu estou muito grata por isso também, porque cortou muito aqui do lado, viu? E eu estou entendendo agora o porquê de tanto reboliço nessa casa. Porque também é a cobrança de Deus, coloca a tua casa em ordem, né? Então, nós temos que ver tudo isso e é isso mesmo, né? Glória a Deus. Para resgatar, tem que ir, não... Qual ninguém, é o endereço? Êxodo 34:20. Êxodo 34:20, o resgate do primogênito. Na parte final do versículo. Na parte final, a parte B do versículo. Pode ler, apóstolo. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. E a oferta que ele diz aqui é o carneiro. É um carneiro. O resgate do primogênito é um carneiro. Até para resgatar um jumento é um carneiro? É um carneiro. Todo primogênito, o que a lei diz, é um carneiro, tá? E nós, esses filhos que foram gerados fora do casamento, olha, não adianta.
Se não houver... O Silvio, nós fizemos o resgate dele. Eu fiz o resgate dele. Não por ele ter sido gerado fora do casamento, porque eu não sei, mas pela primogenitura dele. Nós resgatamos a primogenitura deles e demos a oferta e oramos por eles. Vocês viram que foi tão tremendo, porque uns 4 ou 5 meses depois, né, meu bem? Mas talvez 6, no máximo. 6 meses depois, ele veio a falecer. E faleceu no Senhor. Porque ele começou a sonhar com a vida antiga dele e começou a ter desejo. Aí ele entrou em consagração, passou 1 semana orando e virou para a esposa dele e disse: eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes. Se for para mim voltar para a vida que eu tinha, eu prefiro que Jesus me leve. E ele foi, fez consagração, e depois disse para ela assim: se Deus quiser me levar, eu estou pronto. Estou pronto para encontrar com ele. Ele falou isso no sábado, na segunda-feira ele amanheceu morto. Nossa. Então, mas foi resgatado. A minha tranquilidade, a minha paz, é porque aquilo que dependia de mim, eu fiz tudo por ele. Amém? Amém, glória a Deus. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quando aqui o apóstolo acabou de ler em Deuteronômio, Êxodo aí, 20, sobre o resgate da primogenitura, representando um carneiro, nos dias de hoje, o que é essa oferta? Essa oferta, ela é uma oferta, você sabe que o resgate de vida é muito alto, né? Ela é uma oferta, quanto é que custa um carneiro? Mais ou menos de 80, 90 quilos. Porque Deus exigia o melhor. E essa oferta pode ser o preço de um carneiro. É oferta em dinheiro? Em dinheiro. Entendi. Pensei que era em dinheiro. Coração. Não, vê o valor, porque o que Deus exige é um carneiro para o sacrifício. Mas o sacrifício já foi feito na cruz por Jesus. E ele exige o valor do carneiro para resgatar o burro, o jumento, para resgatar todo o animal que não tinha como ser sacrificado, inclusive o homem. Está na Bíblia, irmãos. Pode ir lá e verificar. Assim, Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige, por favor. Não, ali está bem claro. tá claro. Tem que fazer procurar a cotação do carneiro. Geralmente em E torno a maior, se possível. Vamos agradar a Deus. Vamos fazer o sacrifício. para quem não quer perder tempo e não é ruim em matemática, é em torno de R$ 1.500 um carneiro, o valor de um carneiro de 80 quilos. O valor de um carneiro de 80 quilos, é mais ou menos isso. R$ 1.500. Isso antes dessa inflação disparada, né? Uhum. Mas Jesus, quando a gente propõe que está de acordo com Jesus, ele põe. Aleluia! Ele provê mesmo. Ele provê. Ele põe a quantidade necessária na mão da gente, no dia que a gente marcou, na hora, ele faz isso. E oriento a vocês, não dê para qualquer pessoa essa oferta. E é porque essa oferta envolve oração de resgate de vidas, e nem todo mundo tem autoridade para fazer isso. Nossa, é muito grande. Eu amo esse Deus, porque ele mostra, ele ensina tudo, ele fala como que é, por que é, para que é. Olha, nós estamos aqui a partir do dia 10 do mês que vem, hoje ainda é 31,
a contar de amanhã, a partir do dia 10, nós estamos aqui. Se vocês quiserem marcar um encontro numa igreja para se reunir esses filhos todos que precisam de oração, para a gente orar por eles, a gente vai fazer isso. Se puder reunir 2 ou 3 ou mais de conhecimento de vocês, nós vamos orar por eles para Deus resgatar. E vocês façam uma oferta. Hã? Eu quero. Você é primogênito, né? Sou, e tem os meus também aí que estão precisando ser resgatados. Eu gosto. Deus é lindo. Deus colocou no meu coração que tem coisas assim. Ele sempre, toda vez eu falo assim, mas Senhor, isso desse jeito, ele sempre fala uma única palavra: necessário. Necessário. Eu sou primogênito e essa causa aconteceu com minha filha primogênita e eu vejo aí também netos também dentro da mesma causa. Pois é. Então, vamos reunir esses primogênitos todos. Se quiserem vir aqui também. Se vocês quiserem vir aqui em casa, eu preparo um mousse de chocolate para dar para depois da oração, tá? Com arrozinho com feijão. Aí já não foi um convite, não, aí já foi uma convocação. Eu vou desligar aqui, irmãos, para poder a gravação, tá? Porque já passou de 1 hora. Bem.